Então vamos fazer uma nossa primeira versão dos NPCs. Portanto, eu vou criar aqui um objeto do tipo cápsula. Portanto, o nosso NPC também vai ser para já uma cápsula. Vou aqui à transform fazer o reset e depois vou puxá-lo aqui para cima para o terreno. Portanto, vou aqui. Onde é que ele está? Está aqui. Aliás, eu vou aproveitar e mudo-lhe já o nome, que é para não me esquecer. Vou pôr NPC versão 1. Portanto, este vai ser a versão inicial do nosso NPCs, que não vão ser muito inteligentes. Para já eles só se vão mover aqui pelo terreno. E depois nós vamos lhe dar um bocadinho mais inteligência. Vamos fazer com que eles sejam verdadeiros inimigos. Vão andar atrás do player, vão percorrer os espaços, evitando obstáculos e por aí fora. Mas para já ainda não vão ser capazes disto tudo. Vou atribuir-lhe um material vermelho, já que eles vão ser inimigos, vão ficar vermelhos. Vou dar-lhe também um nariz, como fizemos com o player. Vou adicionar-lhe um cubo dentro daquele. Vou diminuir aqui o cubo para 0.2, 0.2, 0.2 e vou puxar o cubo ali para a frente, portanto, para eu saber para onde é que o meu inimigo está virado. O cubo eu vou-lhe tirar aqui o Box Collider, que não está cá a fazer nada. Pronto, e agora vou atribuir-lhe um script, que é o que vai controlar o comportamento dele. Ele vai precisar de um rigid body também, portanto eu vou já dar aqui o rigid body. No rigid body nós não vamos querer que o NPC caia para o lado, nós só vamos querer, portanto, que ele rode sobre o eixo dos Y, aquele verde. Então aqui no rigid body nós vamos aqui aos constraints e vamos fazer o freeze na rotação do X e do Z. Portanto, isto vai evitar que eles possam cair, tombar para um dos lados. E agora vamos então adicionar um script chamado move NPC. Move ou mover, como vocês preferirem. Portanto, o que é que nós vamos fazer então aqui neste script? Primeiro, nós vamos definir os nossos pontos em que o NPC vai percorrer. Nós queremos que o nosso NPC para já esteja a fazer uma espécie de uma patrulha entre pontos aqui do nosso terreno. Nós vamos definir aqui uns pontos e ele vai andar entre estes pontos sempre a circular. E para isso nós vamos precisar de um vetor desses pontos. E então eu vou criar aqui um campo com o atributo serialize field, que vai ser um vetor de transforms, que eu vou chamar de pontos. Eu vou querer que estas transforms sejam public, porque nós depois vamos fazer um pequeno script que vai spawnar NPCs e nós vamos ter que estar a preencher estes pontos por código a partir de outro código. Portanto, e vamos precisar ter acesso a esta propriedade. Basicamente o que nós vamos fazer é mover o NPC em direção ao próximo ponto que nós tivermos. Então eu vou precisar aqui de um índice, vai ser um inteiro, para indicar qual é que é o próximo ponto do vetor. Portanto, eu vou começar em 0 para dizer que ele vai em direção ao primeiro ponto. Quando ele chegar a uma determinada distância desse ponto, vai passar para o segundo e por aí fora. Então, vou precisar de outra variável que vai ser a distância mínima a que nós vamos tentar chegar do ponto. Por exemplo, 3 metros. Ou seja, a partir do momento que ele chegou a pelo menos 3 metros do ponto, vai passar para o próximo. Precisamos também da velocidade a que nós queremos que o NPC se mova. Portanto, o facto de nós termos a variável velocidade vai nos permitir ter inimigos, por exemplo, com velocidades diferentes. Podemos ter uns inimigos que são mais difíceis de fugir e são mais rápidos, outros podem ser mais lentos e por aí fora. Se calhar aqui 3 metros na distância mínima é muito, eu vou para já por só 1 metro. Depois vocês podem ajustar isso. Além disto, apesar de para já nós ainda não vamos utilizar, mas fica já aqui definido, eu vou criar um enum com os estados dos NPCs. Portanto, os NPCs vão ter diferentes estados. Vão ter o estado idle, que é quando eles estão numa animação só a repetir, parados. Essa animação pode ser eles parados a respirar ou poderá ser outra animação que vocês quiserem. Depois vamos ter o estado de patrulha, que é quando eles vão estar a percorrer
aqueles pontos que nós acabamos agora ali de definir, naquele vetor, vão ter um estado de atacar, que é quando eles vão ver o player e vêm nos atacar. Atenção que isso não será feito já neste vídeo, vai ser só feito na segunda versão. E depois vamos ter o estado de morto, em que o NPC morreu. Isto quer dizer que nós vamos precisar de saber o estado do nosso NPC. E então vou definir como public uma variável que vai ser o estado. E vou definir como o estado inicial para o meu NPC o idle. Portanto, o estado idle vai ser o estado de partida. Além disto, eu vou precisar, como eles vão poder morrer, eu vou precisar de uma classe, da classe vida que nós já tínhamos criado num dos vídeos anteriores. Portanto, para sabermos, porque a ideia é o NPC poder ir podendo perder de vida quando for atingido pelo player, nós vamos dar umas armas ao player, e conforme ele vai perdendo vida, quando chegar a 0, morre. Pronto, esta é a versão inicial do nosso NPC. Na segunda versão, nós depois vamos lhe dar a capacidade então de ele navegar pelo mundo e de ver o player e atacar o player. Para já, a única coisa que precisamos aqui de fazer na função start é de fazer o cache do componente da vida. Portanto, vamos aqui fazer o get component da vida. Como este componente pode não existir, vocês podem pôr aqui debug log este NPC e depois nós podemos acrescentar aqui o nome dele. GameObject.name. Isto é só para nos lembrarmos que às vezes nós esquecemos de pôr os componentes todos, não tem o componente vida. E assim, se nós não esquecemos de dar-lhe o componente de vida, nós adicionamos-lhe o componente de vida olhando pela mensagem que temos na consola. E então, o que nós vamos precisar aqui para já de fazer é uma função para patrulhar. Void patrulhar, que é a única coisa que eles vão fazer para já é esta parte do patrulhar. E então, o que é que vai ser o patrulhar na prática? Vai ser verificarmos se a distância a que o nosso NPC, portanto a posição, esta função distance calcula a distância entre duas posições. Portanto, eu vou-lhe passar aqui a posição do meu NPC e vou-lhe passar a posição do próximo ponto, que está naquele vetor, e usando aquele índice que nós definimos próximo ponto. Como isto aqui são transforms, nós temos que pôr aqui a propriedade position. Portanto, se isto for menor do que a distância mínima, quer dizer que ele já se aproximou o suficiente para passar para o próximo ponto. Então vai passar para o próximo ponto. Para isso nós vamos avançar o índice, próximo ponto mais, e vamos ver se já chegamos ao último ponto para fazermos loop. Portanto, como isto é um vetor, nós vamos chegar, quando ultrapassamos o último ponto, temos que ir para o primeiro. Portanto, se o próximo ponto for maior do que ponto length menos 1, quer dizer que o próximo ponto vai ser o primeiro. Portanto, vai ser igual a 0. Pronto. E agora o que nós temos que fazer é aproximar o player, mover o player na direção do próximo ponto. Para isso nós vamos rodar o player, não, o NPC, desculpem. Vamos rodar o NPC na direção do próximo ponto. Vamos usar aqui um cálculo que na prática é a subtração entre a posição do próximo ponto, portanto é próximo ponto position, menos a posição em que está o nosso NPC. Portanto, isto vai nos dar a direção para onde nós temos que ir. E a seguir temos que calcular a rotação correspondente a esta direção. Para isso existe uma função associada à classe Quaternion, que é a look rotation. E nós dizemos que nós queremos calcular a rotação para irmos naquela direção e nós queremos rodar à volta do eixo dos Y, portanto, que é o eixo para cima, que é o único eixo em que os nossos NPCs podem rodar. Pronto. Isto vai nos dar então o ângulo, a rotação que temos que aplicar ao nosso NPC, portanto fazemos transform rotation igual a rotação,
Portanto, isto vai permitir o NPC estar sempre a ir em direção virado para o próximo ponto, e a seguir vamos então movê-lo. Para movê-lo vamos usar a função translate, e aqui só temos que dizer vector3.forward. Porquê? Porque nós sabemos que o NPC está sempre virado para o próximo ponto. Multiplicamos pela velocidade, que é aquela variável que nós definimos lá em cima, e naturalmente pelo time delta time. Pronto, e isto vai fazer com que os NPCs andem sempre à procura do próximo ponto. Atenção que eles, quando eu digo à procura, eles não são inteligentes para evitar obstáculos. Então nós vamos ter que pôr os pontos estrategicamente para evitar obstáculos entre eles. Agora aqui no update, o que é que eu vou fazer? Vou fazer se o componente de vida existe, portanto se ele não está nulo e o NPC... Deixem-me ver aqui como é que nós sabemos. Já não me lembro como é que isto foi definido. Tira vida. Ok. Nós precisamos aqui de uma função que nos dê a vida do atual, no caso do NPC. Portanto, como nós não temos estas propriedades public, eu vou criar aqui uma função que é um get para aquela variável de vida. Portanto, public int get vida. Na prática, a única coisa que isto vai fazer é o return da vida. Pronto. E então agora aqui já posso fazer vida.get vida. Portanto, se isto for maior, ou melhor, se nós não tivermos vida, ou melhor, e a vida for menor ou igual a 0, ou o estado do nosso NPC seja morto, portanto, NPC estados morto, nós não fazemos nada, portanto, vamos querer que ele fique lá parado, à partida vai ficar deitado, digamos assim, ele não se mexe. Se não, o que é que nós vamos fazer? Vamos chamar o patrulhar. Pronto. Esta, como eu disse, é a versão mais simples do nosso NPC. Nós depois vamos fazer uma versão em que vamos testar se ele vê o player ou não, e se ele vê o player vai atacar, vai mudar de estado para atacar. Mas para já vamos deixar só assim. Portanto, eu gravei e vou testar. Portanto, vocês olharem aqui para o inspector, já temos aqui o nosso código. Eu vou-lhe mudar o estado para patrulha e vou então definir os pontos. Como vocês podem ver, o vetor aparece-nos aqui assim. Se vocês estiverem na versão 2019, salvo erro, não nos aparece esta parte de baixo, aparece mesmo só o 0, mas nós já vamos preencher de maneira que funciona dos dois. Então agora eu vou criar aqui os pontos. Normalmente para criar os pontos eu crio um ponto vazio, que ponho no 000, portanto faço aqui o reset. Portanto isto vai ser os pontos para o meu NPC. Vou-lhe dar esse nome. Como isto é um ponto vazio, vocês, como acho que já vos expliquei, vocês podem pôr aqui uma tagzinha para ele ser mais fácil de encontrá-lo no mundo. Portanto, ele agora, se eu fizer aqui o F, vocês podem ver que ele está ali. Pronto, mas agora o que eu quero fazer então é definir os pontos. Lembrem-se que os pontos não podem ter obstáculos no meio entre eles. Portanto, vou definir um ponto vazio, que vai ser o P1. E eu vou pôr esse ponto aqui assim. Portanto, vocês podem agora, com o P1 selecionado, eu vou para ali, mais ou menos assim. Vou trazê-lo para aqui. E vou pô-lo à altura do NPC. Portanto, esta é a parte muito importante. Porque se ele não tiver a altura do NPC, ele vai chegar aqui e vai se começar a inclinar. Portanto, e para ter a certeza que ele está à altura do NPC, aqui ele está em 11.19. Se calhar vai ficar para em 11, digo eu, porque como o chão está elevado em 10 e ele tem 2 metros de altura, mas o ponto é no meio, portanto dá 11, eu vou pôr este aqui também em 11. Portanto, a ideia é que o ponto fique à altura do NPC, o mais próximo possível. Como eu pus o ponto pai dele na 0, portanto 11 corresponde à altura do NPC. Agora vou duplicar este ponto e vou pô-lo, por exemplo, para aqui assim. Portanto, este vai ser o ponto 2. Duplico este ponto e vou pô-lo, por exemplo, para aqui assim. Este vai ser o ponto 3. Duplico este ponto
Portanto, o que é preciso é que não haja obstáculos no meio deles. Portanto, isto seja um campo, entre eles haja um campo aberto. Portanto, este vai ser o ponto 4. Portanto, a ideia é para já ele fazer este percurso aqui assim. E agora vou então aqui ao meu script do Move NPC. Eu vou-lhe dar 4 pontos. Portanto, vou clicar aqui, vou-lhe dar 4 pontos. E agora só tenho que arrastá-los para aqui. Um de cada vez. O primeiro ponto. O segundo. O terceiro. E o quarto. Pronto, e agora vou executar. E vamos ver. Eu vou até mudar para a cena. Ele não está a andar. Ele está parado. Mas ele está em patrulha. Tem velocidade. O que é que se passa para ele não estar a andar? Algo está a evitar que ele ande. Deixem-me lá ver o que é que poderá ser. Portanto, por vezes ele não andam porque nós temos ou não está em patrulha ou está a velocidade a zero, não é o caso. Vamos olhar para o nosso código para ver se eu me enganei em alguma coisa. Também não tive nenhuma mensagem aqui na consola a dizer que me faltava alguma coisa, portanto, será isto? Provavelmente. Se ele não tem vida aí. Então deixem-me já agora só fazer aqui um parênteses assim para ter a certeza que eu quero que ele teste isto primeiro. Portanto, ele só vai testar isto se não tiver vida. Ou melhor, se ele tiver vida é que ele vai testar isto. Já agora deixem-me só ver uma coisa. Eu não atribuí o script da vida e apareceu uma mensagem. Olá mundo, este NPC não tem vida. Ok, agora apareceu uma mensagem, sim senhor. Está ali. Vamos então. À partida, não devia ser necessário ele ter o script da vida para ele funcionar. A única coisa que ia acontecer é que ele não ia morrer. Era imortal. Portanto, não é para ele não ter o script da vida que ele não funciona. Vamos aqui ver. Portanto, patrulhar, se a distância entre será menor que a distância mínima, ele também não está a sair do próximo ponto. O próximo ponto está sempre em 0. Portanto, o próximo ponto eu acho que ele nunca se mexeu, está sempre em 0. O que é que se passa? Capsule Collider. Às vezes eu sem querer faço freeze da position e isso não é o que nós queremos, é mesmo da rotação. Só estava a confirmar isso. Qualquer coisa que me está a escapar. Bom, vou fazer aqui um debug log para ver se ele está a entrar aqui dentro da função patrulhar. Patrulhar. Só para ter a certeza que ele está a entrar aqui. Já agora deixem-me fazer aqui. Vou arrumar aqui isto. Portanto, há aqui coisas que a mim não me interessam. Agora vou desativá-las. Portanto, estas coisas estavam no outro. Que agora ficaram ali por baixo. Publicidade. Esta publicidade até podemos ir trazer cá para cima. Pode ficar alguns aqui. Desde que não fique aqui no meio a chatear o NPC. Pode ficar aqui. Este é o que tem o teste script, vai embora. Este também pode ir embora. Este também pode ir embora. Só para não haver aqui confusão. Pronto, ele está a entrar no patrulhar, sim senhor. Olha, agora já está a andar. Estranho. Havia aqui algum bug qualquer. Que ele não estava a andar, mas agora já está a andar. Pronto, ainda bem. Aí vai ele.
Portanto, ele vai chegar aqui, vira-se, vai para outro ponto. Como podem ver, ele vai sempre em linha reta. Portanto, se vocês meterem alguma coisa aqui no meio, ele vai ficar ali a chocar. Meterem aqui uma parede no meio, ele vai ficar a chocar. Portanto, ele não evita obstáculos. Isso vai ser feito no próximo. Mas pronto, para já parece que ele está a andar e era isso que nós queríamos fazer. Para já era mesmo só que ele estivesse a andar. O próximo passo vai ser fazer com que ele tire vida quando chocar contra o player. Portanto, nós queremos que quando o NPC choque contra o player, que o player perca vida. Eu vou pegar aqui neste código do move NPC e metê-lo ali para dentro dos scripts. O meu player tem o vida, tem sim senhora. O NPC vai ter um que é o tira vida. Vamos aqui, tira vida. Vamos adicionar mais um script. Tira vida. Pronto. Este script tira vida, basicamente o que é que ele vai precisar? Vai precisar de qual é o. Vamos definir aqui uma variável que é o valor de vida que ele vai tirar. Serialize field int valor. Eu vou pôr, por exemplo, inicialmente a 10. E depois nós vamos precisar de onTrigger enter. Porquê que é o onTrigger enter? Porque o player tem este Capsule Collider como trigger. E a ideia é detectar quando o NPC choca contra aquela Collider para lhe tirar a vida. Portanto, se... melhor. Vou criar aqui o componente vida. Portanto, se o outro objeto tiver um componente vida, que é como quem diz se não está nulo, fazemos vida, tira vida e passamos aqui o valor com V maiúsculo. Pronto, e assim, sempre que o NPC chocar contra o player, já devemos de perder vida. Eu vou executar aqui com ele selecionado e vou-me pôr à frente do NPC para ver se ele me vai tirar vida. Portanto, o NPC vem aqui nesta direção. Ok. Ele vem para aqui. Só esperar aqui para ver se ele me tira vida quando chocar contra mim. Pronto, já tenho 90 de vida. Portanto, já tirou vida. Quando nós falarmos da parte do som, nós vamos também pôr aqui uns sons para isto ser mais engraçado, como é óbvio. Pronto, já tirou mais vida, já está a 80. Portanto, vamos criar um som para perder vida, som para morrer e por aí fora. Pronto, e acho que ficamos por aqui neste vídeo.